Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é: o que atrapalha o nosso processo de libertação? O que atrapalha nós realmente vivermos a verdadeira vida que Deus tem para nós e que ela começa agora, que ela começa hoje? Quero trazer para vocês um exemplo que fala aqui no capítulo 11 do livro de Números, né, onde o povo de Deus, onde os israelitas, né, que era o povo de Deus naquela época, eles estavam sendo escravizados por Faraó no Egito, e Deus mandou Moisés ir lá e libertar o povo da escravidão. Da mesma forma que o Senhor Deus fez conosco, né? Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos libertar do pecado, para nos libertar do poder das trevas, nos transportar para o reino da luz. Da mesma forma, nós estávamos na escravidão do pecado, porque quando nós estamos sendo escravos pelo pecado, nós não conseguimos resistir à tentação, nós não conseguimos, nós somos escravos, aquilo ali nos domina, aquilo ali nos escraviza, nós não conseguimos nem adorar a Deus, nós não conseguimos louvar a Deus, nós não conseguimos viver a verdadeira vida. Por quê? Porque a verdadeira vida que Deus tem para nós é onde os nossos desejos, onde tudo aquilo que Deus fez para nós irá ser restaurado, onde nós vamos viver o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação nossa não vai estar mais em nada a não ser em Deus. Nós vamos ter outras satisfações, nós vamos ter outros prazeres terrenos, sim, mas a nossa maior satisfação vai estar unicamente em Deus, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte do prazer, Ele é a fonte de tudo que nós necessitamos. Então, eu quero trazer para vocês esse processo de libertação que muitas vezes nos atrapalha, porque eu vou trazer esse exemplo dos israelitas, porque nesse processo que Deus, né, da mesma forma que tirou eles do Egito, que eles estavam sendo escravo, transportou eles para onde? Para o deserto. Mas antes deles chegarem no deserto, eles viram sinais, eles viram maravilhas, que provava a fidelidade de Deus para com eles, que provava aquilo que Deus tinha para eles, a terra prometida que Deus queria dar para eles. Ou seja, eles viram com os próprios olhos o sobrenatural de Deus para libertar eles do Egito. Né? Ou seja, tá vendo aqui? Eles já viram algo de Deus. Eles não foram cegamente para o deserto, né? Eles já tinham conhecimento de Deus, eles já tinham conhecimento do poder de Deus, mas mesmo assim, a cobiça, a gula, a murmuração, a incredulidade envolveram o coração deles, né? Endureceram o coração deles, e eles não conseguiram, muitos, né? Não conseguiram ser libertos por completo e adentrar na terra prometida que Deus tinha para eles. Eu quero trazer para vocês, primeiramente, aqui em 11 de Números, capítulo 11, versículo 1, começa assim: ele disse para o povo: E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar de Deus. Aqui, ele já tinha visto os sinais, as maravilhas, o poder de Deus, eles já tinham visto. Mas mesmo assim, eles estavam insatisfeitos, porque eles estavam passando por privações no deserto. Eles estavam passando por dificuldades no deserto. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando o Senhor nos tira do poder das trevas, começa um processo de libertação na nossa vida, ele nos tira do Egito, né? E nos coloca na onde? No deserto. Da mesma forma, nós vamos para o deserto. No deserto, nós vamos ter muitas angústias, muitas aflições. Porque no deserto, o que, é que tem no deserto? Nada. Mas no deserto de Deus, o nada, ali, quando nada, não tem nada ali, Deus faz surgir algo do nada. Deus fez surgir para eles o quê? Provisão. Deus dava provisão para eles no momento certo, na hora certa. Mas sempre antes, né? Antes da hora de Deus, do tempo de Deus, eles murmuravam e eles reclamavam, porque eles não estavam satisfeitos em Deus. Eles não estavam confiando em Deus. Mas o tempo todo Deus estava ali com amor, com paciência, com misericórdia, mostrando que eles poderiam confiar nele, que ele ia levar eles para a terra prometida, ele ia cumprir aquilo que ele tinha falado. Mas o que? A cobiça, né? A cobiça, aqui fala que no versículo 4 ele diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Olha o que eles estavam lembrando. Eles estavam voltando lá no deserto o pensamento deles.
na escravidão e lembrando da carne que eles comiam no deserto, e eles começaram o coração deles cobiçar, a cobiça e a gula tomaram conta do coração deles. Né? E eles começaram a se queixar, a reclamar para Moisés, porque eles queriam carne para comer. Deus já estava provendo para eles o que eles precisavam, que era o maná. Deus já estava dando para eles aquilo que eles precisavam, mas eles não estavam satisfeitos com o que Deus tinha para eles. Eles não estavam satisfeitos, o coração deles estavam o quê? Endurecidos, eles estavam com o coração endurecidos. Né? Eles não estavam trazendo a mente da onde Deus tinha tirado eles. Ele não estava trazendo à mente a fidelidade que Deus tinha tirado eles, os sinais, as maravilhas, o poder de Deus na vida deles. Eles estavam querendo do jeito dele, da forma deles, no tempo deles, na hora deles. Por quê? Quando eles adentrassem a terra prometida, eles teriam em abundância aquilo que eles estavam desejando no deserto, que era a carne. Eles teriam, mas o quê? O coração deles estava na onde? Estava nas coisas terrenas, novamente. Quando o nosso coração, quando nossos olhos estão nas coisas terrenas, nós não conseguimos, nós abortamos o nosso processo de libertação. O Senhor, quando o Senhor me tirou, né, dessa ilusão, desse engano do mundo, os meus olhos estavam plenamente na satisfação dos meus desejos carnais, estava plenamente nisso. Mas o Senhor, ele veio com poder, com sinais, com as maravilhas na minha vida e se mostrou presente, e se mostrou que ele é digno de confiança, e se mostrou que ele é digno, né, de eu colocar a minha confiança plenamente na pessoa dele. Ele se mostrou, ele se revelou para mim. E a mesma forma que ele faz conosco. Ele vem, ele se revela, mas ele vai levar nós para onde? Para o deserto. No deserto nós vamos ser tentados. E aquilo, se os nossos olhos estiverem só nas coisas terrenas, nós vamos cair na tentação, e nós vamos murmurar contra Deus, e nós vamos nos queixar contra Deus, e nós não vamos conseguir entrar na terra prometida, aquele descanso que o Senhor Jesus tem para nós. Então, aqui, quando Jesus Cristo, né, batizou lá, ele foi batizado, né, e o Espírito conduziu ele para onde? O Espírito conduziu ele para o deserto. No deserto, Jesus Cristo venceu. O povo israelita aqui, eles não venceram o deserto. Tanto é que eles ficaram 40 anos no deserto, eles não venceram. Mas Jesus Cristo, ele venceu. Ele venceu a tentação. Por isso que a importância da nossa fé não está em nada se não for Jesus Cristo. Da nossa confiança, ela precisa estar plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, ele diz: se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos. Agora, se vocês não permanecerem em mim, se vocês não estiverem com os olhos fixos em mim, e lá em Hebreus fala, né, dos olhos fixos, nós precisamos estar com os olhos fixos em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é autor e consumador da nossa fé. Só ele vai nos capacitar a passar por esse deserto e não abortar o processo de libertação. Só ele que vai nos capacitar a produzir frutos, a ter uma vida que glorifica a Deus, uma vida onde nós vamos viver a verdadeira vida, onde nós vamos ser libertos do poder das trevas, onde nós vamos conhecer o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria. Foi isso que o Senhor, ele tem me ensinado, né? Porque fala assim, lá em João 8 fala: vocês conhecerão a verdade vos libertará. Qual é a verdade que o Senhor tem me revelado e tem sido muito forte no meu coração? Que o verdadeiro prazer, que a verdadeira alegria, que a maior satisfação nossa é o próprio Deus, é a própria pessoa dele, é a própria presença dele. É ele que é o que vai nos dar a maior satisfação, a maior alegria, o maior prazer. Mas para nós chegarmos nesse lugar, nós precisamos conhecer a verdade. Essa é a verdade. A verdade da verdadeira vida é onde nós estamos satisfeitos, é onde nós estamos contentes em Deus, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte do prazer, Ele é a fonte da alegria. É nele que nós precisamos. Foi Ele que nos criou. Então, muitas vezes, nós tentamos, né, por causa do vazio que nós temos, dos nossos traumas, das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos medos, nós tiramos os olhos de Jesus Cristo e nós olhamos para as coisas desse mundo e nós começamos a cobiçar. Ah, se eu tivesse aquilo, eu seria mais satisfeito. Ah, se eu tivesse tal coisa, eu seria mais satisfeito, eu seria mais feliz. Ah, se eu tivesse tal coisa. Não. Isso é uma murmuração. Isso é porque você não conheceu a verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida? Está em Jesus Cristo. Quando você entende, quando você compreende a verdade, que não existe maior alegria, maior prazer, maior satisfação do que a própria pessoa de Jesus Cristo, o próprio Criador, né, em paz conosco, nós caminhando com Ele, não existe nada fora disso. Enquanto nós não entendermos isso, nós ficaremos aqui na terra perdidos, vagando, buscando satisfação, buscando prazer, os deleites carnais, e assim nós vamos sendo envolvidos cada vez mais, o nosso coração endurecido, nós vamos sendo envolvidos cada vez mais com as coisas materiais, nós vamos cobiçando. Quanto mais nós temos, mais nós cobiçamos. Quanto mais nós cobiçamos, mais nós vamos saindo longe, né? Saindo de perto da presença de Deus.
saindo perto da presença de Deus e não recebendo a nossa verdadeira libertação em Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que Jesus Cristo liberta será verdadeiramente livre. Livre de quê? Livre do engano deste mundo, livre da ilusão desse mundo que nos corrompe, que nos faz viver longe de Deus. O povo no deserto aqui, eles tinham o quê? Eles tinham Deus. Deus estava, a presença de Deus estava com eles dia e noite, dia e noite. Estava provendo aquilo que eles precisavam para sobreviver até chegar à terra prometida. E quando chegasse na terra prometida, o que eles teriam? A abundância daquilo que eles precisavam. A abundância. No deserto tinha privações, mas Deus estava sustentando eles. Mas eles não conseguiram enxergar isso. Da mesma forma, nós. Quantas vezes o Senhor ele nos liberta, né? Ele nos coloca, nós saímos do Egito, né? Do mundo de escravidão, do pecado, do engano, e nós começamos um processo onde nós vamos conhecer o nosso Deus, onde ele vai ser, a palavra dele vai ser nosso manar diário, onde a presença dele vai ser a nossa maior riqueza que nós temos, onde ele quer nos ensinar, onde ele quer se mostrar vivo para nós, e nós começamos a olhar, voltar os olhos para o Egito. Ah, mas antigamente eu tinha isso. Ah, mas fulano tá acontecendo isso com ele. Eu quero isso, eu quero tal coisa. E nós esquecemos de desfrutar da beleza, da santidade de Deus conosco, da beleza, da presença de Deus conosco. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? O Senhor tem me mostrado, quando o Senhor me tirou da ilusão deste mundo, do engano, ele me trouxe, né? Ele me mostrou nesse deserto que eu tenho vivido, que eu tenho vivido de privações, ele se mostrou cada momento da minha vida, ele tem preparado para mim aquilo que eu preciso, no momento certo, na hora certa, no momento certo, na hora certa, para que eu buscasse o que primeiro? O reino dele e a justiça dele. Por quê? Porque eu vou buscar o reino dele e a justiça dele. Porque quando a gente está buscando o reino de Deus e a justiça dele, ele está preparando para nós o quê? Ele vai preparar para nós a veste, o calçado, a comida. Por quê? Porque então nós vamos viver insatisfeitos? Não, nós vamos viver satisfeitos. Na onde? Nele, na presença dele. O problema que muitas vezes a insatisfação, a cobiça das coisas do mundo nos afasta de conhecer a Deus. Nós somos tentados a nos afastar da presença de Deus, nos afastar da satisfação em Deus, nos afastar de buscar o reino dele e a justiça dele acima de tudo, porque nossos olhos estão contemplando as coisas à nossa volta. Nós estamos olhando com nossos olhos no Egito, nós estamos cobiçando tal coisa, nós estamos cobiçando só coisas materiais, nós estamos buscando, ansiando. Ah, mas Jesus Cristo vai vir, eu não sei quando ele vai vir, mas enquanto ele não vem, eu vou trabalhar para me ter as coisas aqui na terra, eu vou trabalhar para me ter. Ou seja, o tempo todo está insatisfeito, o tempo todo quer mais, quer mais. Não estou fazendo apologia aqui para a gente não trabalhar e conquistar as nossas coisas, jamais. O que eu estou falando aqui é que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, nós precisamos primeiro estar satisfeitos em Deus, na pessoa dele. A partir daí nós vamos trabalhar, nós vamos conquistar as outras coisas, mas a nossa satisfação, o nosso maior deleite não estará nessas coisas, estará na presença de Deus. Quando nós estamos, a nossa satisfação, o nosso prazer está em Deus, o nosso deleite está em Deus, nós partimos para outra coisa, que é o quê? Conquistar, que é fazer aquilo que Deus, é cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida. Mas primeiro nós precisamos ser esvaziados de nós mesmos e buscarmos o quê? O reino de Deus. No deserto, Deus estava fazendo o quê? Deus estava tirando o Egito de dentro do povo, porque o povo estava no Egito, então Deus tirou o povo do Egito e colocou no deserto. Então, no deserto, Deus ia tirar o Egito de dentro do povo, para assim, quando o Egito saísse de dentro do povo, né, do povo de Deus, eles entrassem na terra prometida, né? E é assim que Deus faz conosco. Deus quer tirar todo o mundanismo, toda a cobiça, tudo aquilo que nos afasta da comunhão com Deus, tudo aquilo onde está a nossa maior satisfação, os nossos olhos estão, Deus quer tirar isso de nós para nós colocarmos os olhos na onde? Em Jesus Cristo. É assim nós não cairemos na tentação de murmurar, de reclamar, de vivermos insatisfeitos, de vivermos de forma ingrata, longe da comunhão com Deus. Aqui fala, ele disse assim, o povo reclamou, né? O povo reclamou e Deus fez o quê? Aí Moisés orou a Deus e Deus falou assim, eu vou mandar carne pro povo. Eu vou mandar carne pro povo, eu vou mandar as cordonices para eles. Cordonizes. E disse assim, entretanto, a carne ainda estava no ventre. Aí Deus mandou, né, as cordonizes. E aí, o que aconteceu? No versículo 33. A carne ainda estava entre os dentes, e antes que fosse digerida, no momento acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão, e ele feriu seu povo com praga terrível. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a se chamar sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelos desejos das iguarias do Egito.
eles foram dominados pelos desejos das iguarias do Egito. É assim. É assim que acontece conosco. Hoje, quando nós somos dominados pelas coisas terrenas, por aquilo que o nosso coração almeja, por aquilo que o nosso coração deseja, que é terreno, quando nós somos dominados por isso é porque nós estamos sendo levados a essa vida pela cobiça. Nós não estamos sendo levados para glorificar a Deus. Nós não estamos sendo levados para viver por fé, para viver buscando a Deus acima de tudo, para viver sendo satisfeito em Deus, buscando a satisfação, porque há alegria em adorar a Deus, há satisfação na pessoa de Deus. Deus é uma pessoa, um exemplo vivo. Quando nós estamos com alguém, porque Deus é pessoa, né? Então nós somos humanos aqui na Terra. Quando nós temos a satisfação, nós existe uma pessoa que nós amamos muito. Nós temos satisfação naquela pessoa. Nós queremos o quê? Nós queremos estar perto daquela pessoa, nós queremos ouvir aquela pessoa, nós queremos aprender com aquela pessoa, nós almejamos sentar à mesa com aquela pessoa e conversar com ela, e vê-la sorrir, e vê-la falar. Nós queremos isso, porque nós temos o quê? Satisfação nessa pessoa. Da mesma forma, com Deus, nós precisamos ter isso com Deus, porque Ele é uma pessoa, Ele é o Criador do universo. Ou seja, é mais ainda do que nós ter satisfação numa pessoa terrena, é mais ainda em Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso próprio Criador. Ele nos criou. Nós já amamos os nossos pais, né, que são imperfeitos, mas nós amamos Ele. Imagina Deus, que foi o que nos criou, aquele que nos amou, e aquele que almeja o quê? Que nós andemos debaixo da obediência a Ele, debaixo da comunhão, da intimidade com Ele, para que nós possamos nos satisfazer dele. Porque Ele nos criou, Ele sabe o que pode nos satisfazer. Ele sabe. Ele sabe e a única coisa que pode nos deixar plenos, satisfeitos, é a presença dele. É a presença dele. É a presença dele. Quando eu, Cássia, tento sair da satisfação onde Deus é minha maior satisfação, meu maior deleite, hoje eu não consigo viver. Eu não consigo viver, porque hoje eu entendi que Ele é meu respirar, que Ele é minha vida. Então, quando eu busco a maior satisfação em outras coisas que não seja Ele, a maior, porque eu vou ter satisfação em outras coisas, mas quando eu busco em outras coisas que não seja Ele, eu grito por dentro, a minha alma geme, o meu espírito grita, por quê? Porque nada na terra se compara a nós nos satisfazermos na presença de Deus. Nada. A presença dele é o que nós mais precisamos, porque ele nos criou. Ele sabe o que nós necessitamos, ele conhece o que nós precisamos. Mas nós sempre caímos na tentação velha. Qual tentação velha? Qual foi a tentação de Eva lá no Jardim do Éden? A tentação de Eva começou por onde? Pela boca. Né? Foi pela boca, ela olhou, ela cobiçou com os olhos e ela foi morder o fruto, né? Ela cobiçou aquilo que Deus tinha falado que ela não precisava. Ela cobiçou aquilo que Deus falou: você não precisa disso, você só precisa confiar em mim. E você só precisa confiar em mim, por quê? Porque tinha dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Ela escolheu o caminho da morte porque ela não confiou em Deus. Existia ali a árvore da vida, mas ela escolheu a árvore da morte, porque a árvore da morte era o que? Era o pecado, era a desobediência, levava para onde? Para a morte. Então ela escolheu o quê? Ela escolheu a árvore da morte, deixou a árvore da vida. Ou seja, se ela tivesse confiado, não, Deus disse que eu não preciso dessa árvore, então eu não vou comer dessa árvore. Ele disse que eu preciso dessa, que é a árvore da vida, que é os outros frutos, eu preciso dessa, mas dessa eu não preciso. Se ela tivesse confiado em Deus, ela não tinha se perdido e nós não tínhamos caído na tentação. Né? Então, a mesma forma acontece conosco hoje. Aconteceu com o povo israelita no deserto. Eles quiseram as coisas fora de hora, eles quiseram no deserto, eles cobiçaram, eles foram movidos pela gula, pela cobiça, e aconteceu o quê? Eles caíram na tentação de novo, porque eles não confiaram em Deus. Tanto é que eles não entraram na Terra Prometida só 40 anos depois. Por quê? Porque eles cobiçaram e eles murmuraram, eles reclamaram e no final, quando era para tomar posse da Terra Prometida, aquela terra que Deus já tinha dado para eles, olha o que aconteceu. Quero ler para vocês. Quando foi para eles tomar posse da terra que Deus tinha dado para eles, eles fizeram o quê? Aqui, ó. No capítulo 13 de Números, os espias, né, foram lá na terra, né, que Deus ia dar para eles. Os espias foram lá e viram. Nós não conseguimos. Muitos falaram, nós não vamos conseguir tomar posse daquela terra, porque lá tem muito gigante. Nós não vamos conseguir. Ou seja, eles se esqueceram de tudo aquilo que Deus tinha feito para eles. Eles se esqueceram do poder de Deus que libertou eles do deserto, do Egito. Eles se esqueceram de tudo, colocaram a confiança em si. Eu não vou conseguir.
eu não vou conseguir enfrentar esse gigante, eu não consigo, isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo. Eles tiraram a confiança de Deus, ou seja, parece que eles nunca colocaram, né? Estavam colocando a confiança em outra coisa, mas não colocaram a confiança em Deus. Eles e não entraram. Eles disseram, olha o que eles disseram. Nós não vamos conseguir, nós parecemos gafanhotos perto daquele gigante. Olha para nós, como que nós vamos conseguir enfrentar aquele gigante e tomar posse daquela terra? Eles se esqueceram da promessa de Deus. Deus falou que a terra era deles. Deus ia dar estratégia para eles tomar posse da terra. Mas eles não ouviram a estratégia de Deus. Eles nem quis ouvir a estratégia de Deus. Eles nem lembraram da promessa de Deus. Eles só olharam para a incapacidade, eles só olharam para a fraqueza deles e falaram: eu não vou conseguir entrar na terra prometida. Eles olharam para ele. E isso acontece quantas vezes conosco? Nós olhamos para nós, eu não vou conseguir tomar posse daquela palavra que Deus tem para mim. Eu não vou conseguir entrar no céu, porque olha como eu sou, olhando para você. Você está olhando para você, não olhe para você. Você tem que olhar para o poder, colocar sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo conquistou para você a paz, a alegria. Jesus Cristo conquistou para você a salvação, o direito de você morar com Deus, o direito de você viver com Deus. Jesus Cristo conquistou tudo isso para nós. Mas se nós olharmos para nossas fraquezas e cruzarmos o nosso braço, querer voltar para o Egito, realmente nós estamos colocando a confiança na nossa pessoa, nas nossas obras, na nossa força. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós coloquemos a confiança plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele conquistou para mim a terra prometida. Então eu vou entrar porque eu estou permanecendo e eu vou permanecer em Jesus Cristo. E quando eu permaneço em Jesus Cristo, eu vou dar frutos dignos do reino de Deus, né? Aqui, olha o que ele diz, Caleb, no versículo 30 do capítulo 13 de Números. Então Caleb fez calar o povo, reunindo diante de Moisés: subamos e herdamos-las. A única pessoa, as duas pessoas que decidiram ir subir foram quem? Foi só duas pessoas que viram. Eles viram a terra prometida. Mas olha o que eles disseram. Subamos e herdamos-las, disse ele. Em verdade, temos capacidade de conquistar a terra. Entretanto, os homens que havia acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra este povo, visto que é mais forte do que nós. Visto que é mais forte do que nós. Eles colocaram a confiança em quem? Neles. Eles colocaram a confiança nele. Nós não podemos, ele é mais forte do que nós. Mas aqui, o que ele fala? Por que Caleb falou que nós temos capacidade? Porque Caleb estava confiando em Deus, que Deus ia dar estratégia para eles. Deus já tinha dado a terra para eles. Eles só precisavam tomar posse daquela terra. A mesma coisa da palavra de Deus. Jesus Cristo conquistou para nós inúmeras promessas, está escrito aqui na Bíblia, inúmeras promessas, de nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Inúmeras. Mas nós só vamos tomar posse dessas promessas, nós só vamos tomar posse da graça de Deus quando nós tiramos a confiança de nós, quando nós tiramos os olhos de nós e olhamos para a pessoa de Jesus Cristo e falamos: realmente, eu não consigo viver as promessas de Deus, mas os meus olhos não estão em mim, os meus olhos estão em Jesus Cristo. É nele que eu vou conseguir, é o Espírito de Deus que nos dá estratégia, ele nos dá estratégia para nós vencermos as guerras que nós precisamos ser travadas na nossa vida, as guerras que nós precisamos enfrentar. É o Espírito Santo que nos dá estratégia. É isso que ele tem feito comigo desde quando eu criei verdadeiramente em Jesus Cristo. O Espírito Santo tem me dado estratégia no deserto. O Espírito Santo tem me dado estratégia. O que eu devo fazer no deserto? Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? O Espírito Santo tem me dado estratégia. Ele vai dar estratégia quando você se rende a Ele, quando você deixa Ele te governar, quando você se submete a Ele e fala: eu quero ser governada por Ti. Eu quero tomar posse das promessas que Jesus Cristo conquistou para mim lá na cruz. Eu quero tomar posse dela. E como eu vou tomar posse? Com os olhos fixos em Jesus Cristo, na rendição a voz, sendo guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Como que o Espírito Santo de Deus me deu estratégia? Inúmeras estratégias. De leitura na palavra, de horário para ler a palavra de Deus, os horários que eu deveria levantar, às vezes, o tanto de vezes que eu precisava, às vezes, orar. Tudo isso não era estratégia de outra pessoa me dando, não, era a própria pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é uma pessoa, então ele nos dá estratégia para nós caminharmos aqui na Terra, tomando posse das promessas, porque as promessas de Deus, nós vamos tomando posse dela, cada fase da nossa vida, nós vamos tomando posse de cada promessa que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem para nós. Eu vi o Senhor me guiando para cada promessa que ele tem me tratado. A primeira promessa que eu lembro que o Senhor foi colocado no meu coração, que eu me lembro, eu sei que foi muitas antes, mas essa foi a mais firme, sim, que ficou marcada para mim, que é lá em 8 de João,
né? E o Senhor fala para aqueles que havia crido nele. Se vocês creram em mim, certo? É a mesma coisa, eu tinha crido em Jesus Cristo. Se vocês creram em mim, agora, se vocês permanecerem nas minhas palavras, obedecerem às minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Esse foi o quê? Foi a primeira fase daquela promessa que Deus fez para mim. Então, de lá até aqui, eu já tenho vivido outras promessas. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, as coisas que eu sempre precisei na minha vida, porque eu estou buscando o reino de Deus e a justiça dele. Acima de tudo, ele tem cumprido para mim. Ele não tem deixado faltar a veste, o calçado, a comida. Ele tem me dado mais ainda do que eu preciso. De cada momento, a cada fase. E assim, ele tem trabalhado ao meu coração. Tem tirado as impurezas, tem tirado tudo aquele mundanismo, todo o Egito, toda a cobiça que meus olhos se encantava, toda gula, né? Toda cobiça, toda gula, aquilo que às vezes me envolvia. O Senhor tem tirado. Onde ele tira? No Egito. No deserto, perdão, no deserto. Ele tira no deserto. Então, ele te dá estratégia. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo te dá estratégia para você vencer o quê? A sua carne. Para você parar de olhar para si e colocar sua confiança nele, na pessoa de Jesus Cristo. Ele te dá estratégia para isso. E ele tem feito isso comigo. Ele tem me guiado nas promessas. Eu tenho tomado posse das promessas, não pela minha força no meu braço, não pelas vezes que eu jejuei, não pelas vezes que eu orei. Isso tem sido estratégia. O jejum, me apartar às vezes de alguns alimentos e voltar à palavra, me consagrar a Deus, a forma que ele tem me levado a me consagrar a Deus, tem sido estratégias para me tomar posse das promessas de Deus. E essas posses das promessas de Deus, onde é a satisfação? Na pessoa de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa do Espírito Santo que está conosco todos os dias, nos capacitando, nós pedimos ajuda para Ele, nos capacitando, nos consolando, nos ajudando, nos transformando na verdade, à luz da palavra de Deus. Nos guiando em toda a verdade, nos falando toda a verdade. Então, isso é estratégias que Deus nos dá. Para que Ele nos dá essa estratégia? Para que nós possamos tomar posse da terra prometida, que Jesus Cristo conquistou para nós. Não que nós vamos conquistar lutando, não. Porque aqui, no deserto, o povo ia tomar posse de uma terra que Deus já tinha dado para eles. Eles só não tomaram porque eles olharam para eles mesmos, eles olharam para si, para a força, para a sua capacidade, e eles decidiram recuar e voltar para o Egito, ou seja, voltar para o seu mundanismo, voltar para a cobiça dos seus olhos, voltar para aquilo que escravizava eles. Eles não foram gratos a Deus pela libertação que Deus tinha feito com eles, tirando eles do Egito e dando uma promessa para eles do que? Da terra prometida. Da mesma forma nós precisamos ser gratos a Deus, porque depois que eu criei em Jesus Cristo, tudo que me moveu a buscar a Deus foi o quê? A gratidão por ele ter me libertado do Egito, por ele ter me mostrado a verdade, que meus olhos estavam sendo enganados, eu estava sendo enganada, eu ia perder a minha vida iludida, enganada com as coisas terrenas, e ainda eu não ia viver satisfeita, ainda eu não ia ter a plena felicidade, a plena alegria, porque eu não teria Deus na minha vida, ele não seria a minha maior satisfação. Então, isso é uma forma de gratidão. Então, até aqui eu fui movida pelo quê? Pela gratidão a Deus, pela gratidão porque ele me amou primeiro, então eu passei a amar ele, e passei a buscar nele força, estratégia para vencer cada mal, cada tentação de cada dia. Por quê? Porque eu estou naquele que venceu a tentação no deserto. O povo israelita, eles não venceram a tentação no deserto, eles não venceram. Poucos entraram na terra prometida, né? Eles ficaram 40 anos, eles não venceram. Mas eu estou naquele que venceu o deserto. Porque quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito de Deus levou ele para o deserto. E chegando no deserto, ele foi tentado por Satanás. Ele fez jejum de 40 dias e 40 noites. E depois disso, ele foi tentado por Satanás. E ele venceu Satanás no deserto. Ele venceu as tentações de Satanás. Ou seja, eu estou em quem? Eu estou em Jesus Cristo. Quando nós estamos em Jesus Cristo, nós vencemos o deserto, nós vencemos as tentações e nós vamos tomar posse daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós, que são as promessas de Deus, que é a terra prometida, aquela terra que tanto almejamos chegar, onde nós vamos usufruir, né, da verdadeira, da plena comunhão com Deus, nosso Criador. Né? É aquela terra prometida, onde a nossa maior satisfação, onde nós vamos viver a verdadeira vida plenamente, onde nós vamos viver o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria plenamente, porque nós vamos estar na presença do Deus Todo-Poderoso, na presença viva dele. E ele já dá para nós isso aqui hoje na terra, por quê? Porque ele mandou o Espírito Santo dele habitar conosco. Então, quando Jesus Cristo vier em nuvens,
nós vamos morar com Deus, isso vai ser de forma plena, né? Onde não haverá choro, não haverá tristeza. Aqui ainda nós temos choro, temos tristeza, temos sofrimentos, mas lá não haverá. Então vai ser de forma plena. Mas nós já podemos usufruir dessa terra prometida aqui, como? Com a presença, sendo satisfeito na presença do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, entendendo que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos consolar, para nos dar estratégia para vencer a tentação que está aí no seu coração nesse momento, para vencer as tentações que você tem ao longo dessa vida. Ele vai te dar estratégia. Até aqui eu entendi que o Espírito Santo ele tem me dado estratégia para vencer cada tentação, cada coisa que eu tenho passado. Ele tem me dado estratégia de jejum, estratégia de oração, estratégia de leitura da palavra, estratégia de busca, estratégia de ouvir pregação, de ouvir testemunho, ou seja, estratégia para a minha fé ser edificada. Porque nós somos tomados, muitas vezes, nós somos tomados pela incredulidade. Aqui, da mesma forma que o povo, eles foram incrédulos, eles endureceram o coração, e por causa da incredulidade deles, eles não entraram na terra prometida, por causa da incredulidade. Aqui em 11 de Hebreus, em 11 de Hebreus diz assim: 11 de Hebreus, capítulo 3, versículo 8 em diante, 7 em diante. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Ou seja, está dando um alerta. O autor de Hebreus está nos dando um alerta aqui. Esse alerta é muito importante para nós. Ele está falando, não endureça seu coração se o Espírito Santo está te chamando para comunhão. Se o Espírito Santo está te chamando para você ter intimidade com ele. O Espírito Santo está te chamando para te falar toda a verdade, para mostrar as ilusões, os enganos que estão no seu coração, aquilo que seus olhos estão cobiçando, aquilo que você está sendo satisfeito, aquilo que está sendo sua maior satisfação, que não é Deus. O Espírito Santo ele quer te mostrar para que você se arrependa e ele tira isso do seu coração, transforme o seu coração. Ele quer fazer isso, mas se você endurecer o coração, não tem como ele fazer esse processo com você. Nós não podemos, porque nós, muitas vezes, sempre pendemos para onde? Para incredulidade. Aqui fala incredulidade. Incredulidade, nós sempre pendemos para isso. Por quê? Porque nós, muitas vezes, nós precisamos ver para crer, né? Nós precisamos apalpar, né? E por isso que o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui para nos ensinar, para nos dar estratégia, para nós termos aumentado a nossa fé, a nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo, nós precisamos crescer cada dia mais na graça, no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos crescer nessa graça, porque isso é o quê? Confiança nele. Continuando, ele diz assim: não endureçais os vossos corações, como ocorreu na rebelião durante o tempo na provação do deserto, onde vossos pais me trataram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Ou seja, eles não reconheceram os caminhos de Deus. Nós, povo de Deus, nós precisamos buscar conhecer os caminhos de Deus. Como nós começamos a buscar? Invocando o nome do Senhor. Intimidade com Ele diariamente, invocando diariamente a Deus, invocando, Senhor, somos meros seres humanos frágeis, mas nós temos agora o Espírito Santo que vai nos capacitar, que vai nos empoderar para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus. Aqui, quando o povo aqui no deserto, que ele disse o quê? Que o povo, que os adversários deles, que estavam na Terra Prometida, né, era mais forte, que o povo era mais forte. Eles não conseguiriam tomar posse daquela promessa, porque é mais forte. Eu já tive essa sensação, Senhor, parece que eu não vou conseguir chegar em tal lugar, em tal promessa, eu não vou conseguir tomar posse de tal promessa. Eu já fui tentada nisso. Eu não vou conseguir chegar, tomar posse de tal promessa, Senhor. Eu não vou conseguir tomar posse da promessa de viver a tua boa, a tua perfeita e a tua agradável vontade, porque é muito para mim, eu não consigo derrubar esse gigante, eu não vou conseguir. Mas é onde o Espírito Santo vem e fala: não, olhando para você, você não consegue, mas por isso que eu estou aqui. E o Espírito Santo está aqui para me capacitar, para que eu possa viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para mim viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ser esvaziada de mim mesmo. Eu preciso oferecer a minha vida como um altar de adoração a Deus. A minha vida precisa ser um altar de adoração a Deus, onde o meu corpo vai ser vai ser voltado para quê? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, onde a minha mente vai ser renovada com a verdade que é a palavra de Deus. Mas para isso, a gente precisa de estratégias. O Espírito Santo, da mesma forma que ele está dando uma estratégia para mim, ele vai dar estratégia para você, para que você tome posse das promessas. Você só não pode se entregar à incredulidade, olhando para você mesmo, olhando para a sua força, olhando para você. Não olhe para você, não se deixe cobiçar pelas coisas do mundo, não coloque seus olhos nas coisas desse mundo, não tenha sua maior satisfação nos deleites dessa carne. Ou seja, minha maior satisfação é viajar.
maior satisfação é maratonar filme, é maratonar série. A maior satisfação é estar com a minha família. A minha maior satisfação é servir a minha família. Não, não, jamais, jamais. Ah, mas isso é lícito, Cássia. É bom? Sim. Eu tenho satisfação em viajar, em ver série, em ver filmes. Eu tenho satisfação em outras coisas? Tenho, mas a nossa maior satisfação, o nosso maior deleite não pode estar nas coisas dessa terra. Precisa estar em Deus. Precisa estar na pessoa de Deus. Mas para nós chegarmos nisso, nós precisamos ser libertos do engano, da ilusão da nossa carne, dos nossos olhos. E isso é só o Espírito Santo, é só Ele que pode trabalhar conosco diariamente. Por isso Jesus Cristo mandou o Espírito Santo para nós, para nos capacitar a viver a verdadeira vida. Por isso Jesus Cristo fala: aquele que deseja perder a sua vida, aquele que decide perder a sua vida, ganhá-la-á. Mas aquele que decide viver a sua vida aqui na terra, perdê-la-á. Ou seja, nossa vida, a vida que Deus tem para nós só vamos conseguir viver ela, que é a satisfação plenamente em Deus. Porque quando nós estamos satisfeitos em Deus, em todas as coisas nós somos contentes. Em todas as situações nós somos contentes, porque nós temos o maior que é Deus. Então nós conseguimos passar pelas provações, pelas tentações, sem negarmos a Jesus Cristo. Então, para nós vivermos essa verdadeira vida que Jesus Cristo conquistou para nós precisamos o quê? Estar com os olhos fixos em Jesus Cristo, com a nossa confiança em Jesus Cristo. E assim nós vamos frutificar. E assim nós conseguimos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai fazendo o que conosco? Ele vai nos dando estratégia, faça isso, faça aquilo, na palavra. Tudo isso sendo guiado. O filtro da voz do Espírito Santo é a palavra de Deus. Esse é o filtro. É onde nós estamos sendo guiados por ele. E sempre guiado para onde, Cássia? Sempre. O Espírito Santo sempre vai nos guiar por quê? Para nós crescermos na graça, no conhecimento, na revelação do Senhor Jesus Cristo. Para nós cada dia sermos envolvidos no amor de Deus, na santidade de Deus. Sempre vai nos levar para esse caminho de santidade, de santificação, de satisfação, de alegria, de gratidão em Deus, na pessoa de Deus, na pessoa do nosso Criador. Continuando a leitura aqui, em 3 de Hebreus, ele diz assim: o coração destes está sempre se desviando, não reconhecer os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, esses não entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que afaste do Deus vivo. O autor de Hebreus faz um alerta para nós. Tenha cuidado, para que o coração perverso, para que você não seja o quê? Tenha cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Nós não podemos, às vezes nós somos incrédulos, em muitas coisas na nossa vida nós somos incrédulos, mas nós não podemos manter o nosso coração incrédulos. A única forma de nós não mantermos o nosso coração incrédulo é o quê? É sendo guiado e movido pelo Espírito Santo. É comunhão com o Espírito Santo, diariamente, buscando obedecer a Deus, diariamente, buscando a satisfação em Deus, diariamente, e cortar o membro que às vezes quer nos afastar de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele fala para nós cortarmos às vezes aquilo que está nos afastando da comunhão com o Espírito Santo, aquilo que está nos atrapalhando no nosso processo de santificação, que está nos atrapalhando no nosso processo de comunhão, de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Devemos cortar da nossa vida, seja o que for, precisamos cortar. É comportamento, é palavras, é entretenimento, o que for, temos que cortar. Eu mesmo, muitas vezes na minha vida, tive que cortar algumas coisas da minha vida, em certos momentos. O Espírito Santo não mandou cortar toda a vida, né? Por toda a vida. Ele mandou cortar certo período, porque ele sabe, porque naquele período ele sabe por que eu preciso cortar aquilo, porque aquilo está me afastando da comunhão com ele. Então, continuando, ele fala: irmãos, aí ele continua: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, ou seja, para que nosso coração ele não seja endurecido com o engano do pecado. O nosso coração ele não pode ser, se ele for endurecido com o engano do pecado, nós pecamos, nós nem sentimos nada. Nossa mente fica cauterizada e nós nem nos damos conta que nós estamos errados, que nós não estamos em comunhão com Deus. E isso é o quê? Isso cada vez nos afasta de Deus. Eu quero ler para vocês aqui em Filipenses, para concluir, né, para concluir nosso vídeo, em Filipenses, aqui, né, o povo, né, eles foram movidos, eles não conseguiram a libertação deles completas, porque eles foram movidos pela gula, pela cobiça, né, pela gula e pela cobiça das coisas, pelas iguarias do Egito. Para nós hoje, quando nós somos movidos pela cobiça, pelas iguarias das coisas à nossa volta, de tudo aquilo que não é Deus. Nós somos movidos. Nossa motivação, eu trabalho porque eu quero conquistar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu faço isso porque eu quero conquistar tal coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo.
muitas vezes, a nossa motivação está só nisso. Eu não estou buscando a minha vida não é motivada para glorificar a Deus. A minha vida, eu não faço as coisas por fé. Se eu não faço por fé, é pecado. É pecado, porque eu tenho que fazer para glorificar a Deus. Por isso, para mim fazer por fé, para mim fazer para glorificar a Deus, eu preciso estar sendo guiado e movido pelo Espírito Santo. Eu preciso, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Nós precisamos da comunhão com o Espírito Santo diariamente. Aqui eu falei para vocês, às vezes eu vou trabalhar para ser motivado por isso, por aquilo. Porque aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 3, versículo 17 em diante, fala assim: Caros irmãos, sedes meus imitadores e prestai atenção no que caminho de acordo com o padrão. Prestais atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito, com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz, inimigos da cruz, inimigos da cruz. Muitas pessoas que falam que creem em Jesus Cristo estão vivendo como inimigos da cruz, porque eles estão rejeitando a Deus, estão desprezando a Deus, estão rejeitando como, Cássia? Como que estão rejeitando? Porque são inimigos da cruz, estão rejeitando a salvação pela graça, não estão decidindo trilhar o caminho que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Estão focados o quê? Quando seguem Jesus, quando fala que crê em Jesus Cristo e segue ele, está focado apenas nas regras, né, nas regras, está focado apenas nos prazeres terrenos, porque quando eu foco, eu tenho que fazer isso, porque eu fico focado nas regras, eu estou rejeitando a cruz. Quando eu estou rejeitando a cruz, por quê? Porque eu penso que eu vou tomar posse da minha terra prometida, como? Pela força do meu braço, pelas regras que eu obedeci. Nós não vamos para o céu pelas regras que nós obedecemos. Nós vamos para o céu quando nós permanecemos confiando plenamente em Jesus Cristo, na salvação pela graça. Nós confiamos nele. E quando nós estamos confiando nele, toda a incredulidade do nosso coração vai saindo, porque nós vamos enfrentar os gigantes da nossa vida, não olhando para nós, mas olhando para ele, para a pessoa de Jesus Cristo. Ele venceu o deserto. Então, se eu permanecer nele, eu vou vencer o deserto. Eu preciso permanecer em Jesus Cristo. A minha fé precisa permanecer nele. O que é fé? Confiança. Você precisa confiar em Jesus Cristo. Quando você confia em Jesus Cristo, o que acontece quando você confia em Jesus Cristo? A sua confiança vai estar nele, então você vai enfrentar qualquer gigante na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai te dar estratégia, porque a sua fé, os seus olhos estão em Jesus Cristo. Então ele vai te dar fé, ele vai te dar estratégia, porque a sua confiança está no quê? Em Jesus Cristo. Então você vai ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa, a estratégia para você vencer esse gigante agora é isso. Para você vencer essa tentação agora é isso, e você vai obedecer. Isso é o quê? Obediência. Por isso que nós precisamos estar em obediência à palavra de Deus. E os inimigos da cruz é essas pessoas que rejeitam a cruz, e a vida dele é voltado para os prazeres terrenos. Ele fala que crê em Jesus Cristo, ele obedece a uma lista de regras, mas os prazeres deles estão nas coisas terrenas, não está o prazer verdadeiro. A maior satisfação, o maior prazer não está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não está em Deus. O maior prazer está nos deleites dessa terra, né? Está no deleite dessa terra. Então ele está rejeitando o caminho da cruz, ele está rejeitando a cruz. E quando eu fico só o quê? Buscando os prazeres carnais, eu rejeito a cruz. Prazeres carnais, o quê? Eu me entrego totalmente, aqui vai continuar, eu vou continuar para vocês. Eu me entrego totalmente à gula, eu me entrego totalmente a viver motivada pelos interesses carnais. Eu preciso conquistar tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, tudo motivado com as motivações, é só coisas carnais, é só para minha vida. É uma vida centrada em mim, na minha família, só uma vida egoísta. Uma vida onde a minha satisfação está só em mim, está só nas minhas coisas, nos meus prazeres. Esse é meu deleite. Isso é o que? Inimigos da cruz. A nossa satisfação não pode estar nisso. A nossa satisfação precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar em Jesus Cristo. Isso, vivendo na prática, é diariamente. Não tem como eu ser movida por isso, olhando para mim, olhando para as coisas dessa terra. Eu preciso estar movida pelo Espírito Santo. Você precisa ser motivada por Ele, impulsionada por Ele. Continuando, ele fala assim: o fim dessas pessoas, que são inimigos da cruz, que se entregaram aos prazeres carnais, às motivações carnais, só obedece regras, não tem a satisfação em Deus, não rejeita o sacrifício da cruz, rejeita a satisfação em Deus, rejeita. Porque quando nós não somos inimigos da cruz, a nossa satisfação, a nossa fé, a nossa confiança está na onde? Está em Jesus. Se está em Jesus, nós vamos ter um relacionamento com Jesus. Se nós vamos ter um relacionamento com Jesus, logo, nossa maior satisfação vai estar nele, porque Jesus Cristo tem tudo que nós precisamos. A pessoa do Espírito Santo que Jesus enviou para nós tem tudo que nós precisamos, tem tudo, tem toda a verdade, tem tudo que nós precisamos, tem todo o conforto, tem tudo, está nele. Então, quando nós estamos na pessoa dele, nós estamos o quê?
O nosso Deus, aqui fala, não é o nosso estômago, porque ele continua assim, ó. O fim dessas pessoas é a perdição, das pessoas que rejeitaram a cruz. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, nós vivemos uma era onde o nosso Deus, se nós não estamos em Jesus Cristo, buscando os interesses de Deus, o nosso prazer, o nosso Deus é o nosso estômago. O nosso Deus não pode ser o nosso estômago. Nós não podemos viver por nossos próprios deleites, nossas próprias alegrias, para nós mesmos de forma egoísta. Olhando para nós, porque nós não vamos sendo salvos quando nós estamos olhando para nós, para os nossos desejos. Nós só vamos ser salvos quando nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo, quando nós estamos permanecendo, confiando, perseverando em Jesus Cristo. E quando nós estamos em Jesus Cristo, nós vamos dar o quê? Frutos. E frutos é o quê? Frutos é o quê? Amor, bondade, domínio próprio. Frutos é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo formado em nós. E nós vamos o quê? Cada dia nós somos levados a refletir Cristo aqui na Terra. Se nós somos levados a refletir Cristo aqui na Terra, o que acontece? A comida de Jesus Cristo era o quê? Fazer a vontade de Deus, como diz lá em João. Jesus Cristo diz: eu vim para fazer, não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vim para fazer a vontade dele. E a vontade, a comida de Jesus Cristo era fazer a vontade de Deus. Da mesma forma, por isso que Jesus Cristo lá no deserto, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o nosso coração não pode estar nas coisas terrenas. Não pode, porque nós não podemos viver só dos nossos desejos carnais. Comer é muito bom, viajar, satisfazer a nossa. É bom, é muito bom viver em família, reunião, tudo isso é muito bom. Mas, a nossa comida não pode ser só o pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o nosso alimento precisa precisa vir da boca de Deus. A nossa alimentação precisa vir da boca de Deus. E assim nós vamos crescendo na graça, no conhecimento, na revelação do Senhor Jesus Cristo. E assim, cada vez mais a incredulidade vai saindo do nosso coração. A nossa mente vai sendo renovada com a palavra de Deus. E nós vamos viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus aqui na terra. Porque a incredulidade, aqui no versículo da incredulidade fala que a incredulidade é ela que nos afasta de Deus. Então, nosso coração muitas vezes é dominado por essa incredulidade. Por isso, nós precisamos o quê? Não viver só de pão, ou seja, não viver só para a satisfação da nossa vida aqui na terra, só buscando os interesses da terra. Nós precisamos buscar as coisas do alto, a palavra de Deus. Precisamos buscar o que é do alto. Por isso que João fala que os filhos de Deus buscam as coisas do alto. Se você está buscando só as coisas terrenas, você precisa se arrepender, começar a buscar as coisas do alto, buscar o reino de Deus, a justiça dele acima de tudo. E isso é o quê? No deserto, e quando você começa a buscar a Deus acima de tudo, você vai ter aflições, sofrimentos, angústias, mas o quê? Deus te mostrando. A sua satisfação não pode estar nada dessas coisas dessa terra. A sua satisfação precisa estar em mim. A sua confiança precisa estar em mim. Olhe para mim. Fixa seus olhos em mim. Que eu vou lutar por você, eu vou guerrear por você, eu vou te santificar, eu vou te purificar, eu vou te conquistar para você a terra prometida. É eu. Você só precisa o quê? Ter a sua satisfação em mim. Você só precisa confiar em mim. Confia nas minhas promessas. Permaneça, persevere em mim. Que eu vou te guiar por todo esse deserto aqui na terra. Eu vou te guiar, eu vou te ajudar aos seus pés não caírem nas ciladas, né? Nas ciladas aqui na terra. O Senhor nos livra da cilada quando nós estamos em comunhão com Ele. Ele nos livra do desembaraço quando nós estamos em comunhão com a voz dele. Então é isso, é comunhão, é intimidade, é satisfação, é confiança plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nunca se esqueça do poder que Deus fez para tirar você do Egito, para tirar você do Egito. Ele te mostrou, ele te deu sinais, ele te deu maravilhas, ele te mostrou o poder dele, para que você possa confiar nele no deserto e entender que a terra prometida vai chegar na sua vida. Você só precisa ir tomar posse dela. Como? Como tomar posse dela? Eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou tomar posse dessa terra em nome do Senhor Jesus, porque eu vou tomar posse de cada promessa que Jesus Cristo conquistou para mim na cruz. Como? Olhando para Jesus Cristo e não tirando os olhos dele. Não tirando os olhos dele, olhando para ele fixamente, contemplando a beleza da santidade dele. E assim você vai sendo transformado à medida que você come a palavra dele, como a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
coma a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, nós precisamos comer essa palavra. Essa palavra, por isso que as escrituras sagradas, ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui a palavra de Deus, ele nos ensina, nos fala conosco, fala nosso coração, mostra o que precisamos fazer, nos dá estratégia para vencer o adversário, nos dá estratégia para não murmurar no deserto, para não reclamar no deserto e para seguir avante, olhando, confiando nas promessas que Deus fez. Se o povo no deserto tivesse confiado na promessa de Deus, eles não tinham perecido no deserto, mas eles olharam para eles mesmos. Então, não olhe para você, não olhe para a sua capacidade, não olhe para a sua força, não olhe para você. Tire os olhos de você. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para Ele. Ele conquistou as promessas. Ele conquistou tudo para você. Ele conquistou a salvação, Ele conquistou a vida, Ele conquistou a alegria, Ele conquistou a paz. Ele conquistou a paz com Deus. Ele. Então, quando você está nele, você vai aos poucos tomando posse de cada coisa, de cada promessa. Quando você persevera, quando você permanece firme nele, firme na rocha. Por isso que aqueles que estão firmados na rocha, não, quando o vento vier, quando o vento da tribulação, da tentação, da angústia, do sofrimento vier, eles nem serão abalados, eles não vão balançar. Por quê? Porque estão firmados nas promessas de Jesus Cristo. E Jesus Cristo conquistou para eles. Espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus.